nós. Vai. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. O que eu estou segurando aqui é um símbolo da religião judaica. Ou é muito mais do que isso. É uma réplica de um candelabro. E cada ponta dessa aqui significa um castiçal. O conjunto inteiro é um candelabro. E cada ponta, como eu já expliquei, é um castiçal. E essa peça toda aqui, ela simboliza os 7 Espíritos de Deus. Vocês podem conferir lá em Isaías capítulo 11, a partir do versículo 2. E o que eu quero explicar é que sobre os 7 Espíritos de Deus, há uma certa coincidência desse texto de Isaías que coincide também com os textos que estão lá em Apocalipse, a partir do capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória, que fala sobre as 7 igrejas da Ásia. Então, para as pessoas procurarem saber melhor sobre isso aqui, pesquisar mais, porque o candelabro, ele significa, como eu já falei, os 7 Espíritos de Deus. E lá em Apocalipse fala sobre as 7 igrejas da Ásia, que são Éfeso, Sardes, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Quando vocês verem escrito nas traduções, é carta destinada ao anjo da igreja de Filadélfia, por exemplo. É uma carta destinada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Quando se fala anjo da igreja, está conjecturando aí o nome de pastor da igreja. A questão do candelabro é que isso aqui ficava no santo, no lugar santo do tabernáculo. Ele era bem grande e cada castiçal desse queimava uma porção de óleo, né? E aí dá uma coincidência com o que acontece, com o significado dos 7 Espíritos de Deus, que eu não tenho como explicar esses 7 Espíritos de Deus aqui para vocês, mas estou dando uma palhinha sobre este assunto, sobre este símbolo da religião judaica, sobre este símbolo que é um símbolo mais aceito no cristianismo do que a cruz, porque para mim é um símbolo bem mais aceito no cristianismo do que como se fosse uma cruz. Porque a cruz, eu tenho ela como se fosse uma arma que matou Jesus. Uma arma que matou Jesus. Então, o símbolo mais aceito da tradição de muitos e muitos anos do pessoal judeu, da religião judaica, este símbolo aqui, que significa os 7 Espíritos de Deus. A igreja que Deus mais chamou a atenção naquela época foi a igreja de Laodiceia. Quando ele escreve ao pastor daquela igreja, ao anjo daquela igreja, ele falava sobre uma questão de que a igreja ou ela seria fria ou quente, morna, estão prestes a vomitar. Isto foi o que Deus escreveu ao pastor daquela igreja, ao anjo daquela igreja. Então, queridos e amados irmãos, tomem muito cuidado, não usem meio termo, não usem essas expressões comuns. Deus chamou muito a atenção daquela igreja, que é a igreja de Laodiceia, que essas 7 igrejas da Ásia, elas ficam localizadas na Turquia, na atual Turquia, como Éfeso. Éfeso hoje é a atual Capadócia, que fica na Turquia. Então, irmãos, a questão é essa, que existe
existe uma certa difusão que Isaías também ele profetizou sobre a vinda do Messias. O Messias veio, na verdade. O Messias veio. E vai ter uma época que ele vai estar segurando um candelabro desse aqui, com os sete castiçais. E cada castiçal desse aqui simboliza uma igreja da Ásia, aquela parte da Ásia Menor, a Médio Mesopotâmia. Então, queridos e amados irmãos, eu gostaria que vocês estudassem mais, pesquisassem mais, porque eu não sou perfeito e nunca vou ser perfeito. Então, entenda que nós estamos nos últimos tempos. Jesus está voltando. E digo mais, que Deus, ele não está para brincadeira. Deus, ele não brinca de ser Deus. E o diabo não brinca de ser diabo. Então, irmãos, aviva essa obra. Aviva esta obra, porque estamos nos fins dos tempos. Então, queridos e amados irmãos, entenda uma coisa, que Jesus está para voltar. Jesus está para voltar. Como se diz na palavra, eis que veio sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Queridos e amados irmãos, uma coisa eu quero dizer, que a salvação, ela está acontecendo agora. A salvação acontece quando a pessoa está viva. É aqui que você ganha ou é aqui que você perde a salvação? Que quando a pessoa vai para o particular com Deus, mas muito cuidado. Ou a pessoa vai sofrer eternamente, ou a pessoa vai viver com Cristo eternamente. E era tudo isso que eu queria falar, e que Deus abençoe todos os irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, de agora e para sempre.